Show, e para falar de uma pesquisa, hein, gente, da XP e PESP do mês de janeiro, que mostrou que subiu a parcela da população que considera ruim ou péssimo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Vini, conta pra gente quais são os dados dessa pesquisa. É isso, Paulo. Inclusive, é o mesmo dado que agora se repete desde o início da pandemia, né, quando a rejeição do Bolsonaro tinha aumentado, depois, ao longo da pandemia, caiu um pouco e agora voltou a ficar um pouco maior. A gente pode mostrar já na nossa tela aí o primeiro gráfico com esse desempenho de avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Então, a rejeição dele subiu de 35% para 40% da população que considera a atuação do Bolsonaro ruim ou péssimo, o governo de Jair Bolsonaro. Os que veem a gestão dele como ótima ou boa passaram de 38% para 32%. Então é a primeira vez, Paulo, desde maio do ano passado, que há um aumento no percentual dos críticos ao governo e da redução de apoiadores. E aí, Joel e Adriles, a que vocês atribuem essa queda na popularidade? Adriles. Olha, eu acho que até uma certa vitória do Bolsonaro nesse momento adverso que passa o seu governo. Eu acho que pela junção de dois fatores específicos. Primeiro é a perda do auxílio emergencial, né? As pessoas estão mais ansiosas, mais angustiadas. Alguns governantes, prefeitos e governadores seguem com medidas isolacionistas. Agora, se imagina a medida isolacionista ceifando a possibilidade do sujeito trabalhar ou restringindo o seu horário de trabalho ou fechando tudo, como fez o prefeito Alexandre Calil em Belo Horizonte, por exemplo, sem a possibilidade do auxílio emergencial. Isso arrebenta com a vida do cidadão e, eventualmente, ele fica mais à mercê do governo. E metade das pessoas, Paulo, acreditam que em algum momento esse auxílio irá voltar. Então, essa expectativa, somada a esse isolacionismo, somada a outro aspecto em relação à possibilidade da emergência de uma vacina, a qual o governo, a gente já falou isso aqui várias vezes, teve uma certa leniência, uma certa letargia em ir atrás e até em alguma medida, por parte de alguns apoiadores, um discurso anti-vacina, quando? Outro número, 70% das pessoas querem ser imediatamente vacinadas. É uma medida profilática efetiva e quase que imediata. Então, a soma desses dois fatores, responsabilização indevida por falta de oxigênio na Amazônia, quando era uma questão de corrupção do governo local, uma série de coisas assim, ainda mais propagadas de maneira intensa e incisiva e agressiva pela imprensa, eu acho que pioraram a situação do escopo do governo. Agora, aumentar em 5 pontos, eu sinceramente acho que foi pouco, dado todo esse cenário de negativo. Agora, prefeitos e governadores, só para fazer um apêndice aqui, que eventualmente isolam a população sem auxílio emergencial, com a perspectiva da vacina, sem comprovação alguma de que o isolamento de maneira taxativa faça com que caia os índices de infecção e de mortalidade, em nome de uma briga, de uma disputa política com o Bolsonaro para piorar a avaliação política dele, esses prefeitos e governadores são criminosos. Joel, e aí? A que se deve essa queda na popularidade do presidente da República? Eu acho que, em primeiro lugar, se deve à postura francamente negacionista e antivacina que o Bolsonaro veio adotando aí nos últimos meses. Se deve, o Adriles lembrou isso corretamente, ao fim do auxílio emergencial. E aqui acho bom a gente pontuar. Eu não vou aqui voltar a discutir o isolamento social que ninguém aguenta mais. Apenas que sim, existem enormes evidências claras de que funciona em todas as cidades em que teve que ser feito. Quem tiver interesse, inclusive, pesquise. Tem universidades brasileiras como a FRJ que estudaram exatamente isso. Agora, uma coisa é verdade. Para se fazer o isolamento social, você precisa ter a contrapartida, que é o auxílio para a pessoa que vai ficar isolada, que vai ficar em casa, não vai poder ir trabalhar. A gente sabe que muitas serão demitidas. Então, ou você tem um plano, como tinha parcialmente junto às empresas para manter os empregados e ver alguma remuneração que o governo completa ali com seguro-desemprego, ou você tem a transferência de renda direta para aquela pessoa. Os dois, você ter o isolamento sem ter algum complemento, sem ter alguma renda indo para a pessoa, isso não dá. Agora, Adriles, você, quando diz que os prefeitos e governadores fazem isso para prejudicar o presidente, quem mais se prejudica na popularidade com o isolamento social, adivinha quem é? Conversa pelas ruas aí, você vai ver. O Dória, o prefeito, não sei o quê. É porque o são povo os prefeitos e governadores.
Então, essa sua Não, ideia não é de que eles fazem isso, porque... E o prefeito e o governador também não são idiotas. Não é uma medida popular, né? Você, Calma aí. você É achar, covarde. você achar que eles estão fazendo isso para prejudicar o Bolsonaro, quem É. mais se prejudica na popularidade são eles. Pode ter certeza que nenhum prefeito ou governador desse país faz isso à toa. Faz isso por Faz. pura maldade. Ou porque, não, sabem muito bem Faz. que a popularidade... Posso Por finalizar, favor, por favor? Adriles, deixa eu já A gente- concluir o raciocínio, por favor. Se um prefeito ou governador toma uma medida dessa, ele sabe perfeitamente que é impopular e ele faz isso justamente amparado ali pela ciência, pelos dados que mostram, olha, infelizmente, esse é o único jeito de retardar o contágio, esse é o único jeito de não permitir que o negócio fuja completamente do controle. Ninguém faz isso de forma leviana. Muito bem, vamos Deixa eu- girar o assunto agora. Posso dar Infelizmente mim? você não vai falar. Embora- Vamos girar o assunto agora, gente.